Olá, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e agora nós iremos para a aula 2 do nosso curso sobre PNL, Programação Neurolinguística. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente já vai começar nossa segunda aula do curso de Programação Neurolinguística. Só compartilhar a tela aqui com vocês e a gente já inicia a nossa aula. Nessa segunda aula, nós iremos falar sobre quais áreas a programação neurolinguística atua. Nossa aula 2. Em quais ramos do conhecimento a PNL atua? A PNL, a programação neurolinguística, atua em vários ramos do conhecimento, mas aqui vamos dar exemplos de alguns ramos que a programação neurolinguística atua. Ela atua na área da educação, na área da saúde, na área de empresas, na área de terapia, na área de esporte, na área de coach ou na área de lei. Se você em alguma dessas áreas, pode ter certeza que você vai poder aplicar a programação neurolinguística na sua área de atuação. Se você é de outra área, pode ter certeza também que a programação neurolinguística é bem abrangente, ela está em várias áreas do conhecimento e da área profissional. Vamos falar agora da pirâmide de William Glaser. Não sei se você já viu falar sobre essa pirâmide, nós vamos explicar ela, como ela funciona. Sobre o aprendizado. 10% do que aprendemos vem do que nós lemos. Então, se você tem o hábito de ler, continue com esse hábito. Esse hábito, os 10% do seu conhecimento vem da leitura. 20% vem do que nós escutamos, ouvimos. Então, se você é uma pessoa que escuta as pessoas, continue ouvindo, que 20% do seu aprendizado vem do seu ouvir. 30% vem do que observamos, do que vemos. Então, 30% do que você aprende vem do que você vê. Se você assiste vídeos no YouTube, se você assiste palestras, se você tem o hábito de ver, então 30% do seu aprendizado vem do seu hábito de assistir, de estar vendo um jornal, assistindo um vídeo no YouTube, assistindo uma palestra. Mas 50% vem do nosso hábito de ver e ouvir junto. Então, 50% do seu aprendizado vem de ver e ouvir. Já 70% vem do que quando discutimos com outra pessoa, quando debatemos, fazemos perguntas às pessoas, debatemos um assunto. Então, 70% do nosso aprendizado vem do debate, quando você conversa com uma pessoa, você ouve e fala, 70% do aprendizado vem desses debates. 80% vem quando fazemos, quando você coloca a mão na massa, coloca em prática. Então, 80% vem quando você escreve, você interpreta, você traduz, você expressa, revisa, identifica, comunica, amplia, utiliza, demonstra, pratica, diferencia, cataloga. Você faz um catálogo de tudo isso. Mas 95% do nosso aprendizado vem quando ensinamos outra pessoa. Esse conteúdo aqui eu já sei, mas quando eu estou transmitindo esse conhecimento para vocês, 95% do aprendizado vem quando nós ensinamos outras pessoas. Então, se você tem o hábito de tudo que você aprende, você compartilhar com outras pessoas, pode ter certeza que você vai aprender. 95% do nosso aprendizado vem quando ensinamos outras pessoas. Experiência subjetiva. Dado que a realidade se refere ao fato em si, ao que se influencia a nossa vida e a interpretação feita, a chamada de experiência subjetiva. Nada mais do que interpretação pessoal real se torna a nossa própria realidade após o processo mental. O mundo externo, a percepção, vem dos 5 sentidos, os filtros internos. Processos internos da mente se referem aos diálogos internos, imagens, avaliações experimentadas em um determinado momento. Por exemplo, eu sinto uma pressão no peito muito grande, angústia, nervoso, não chegarei ao tempo, como sempre tenho palpitações. Então, todas essas percepções dos 5 sentidos são os filtros internos que nós temos. Percepção, os 3 canais da PNL. Como podemos constatar,
percebemos o mundo através dos cinco sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. A PNL agrupa-os em visão auditivo e sinestésico, mapas e filtros. Não é os próprios fatos objetivos que perturbam a dinâmica da nossa alma, mas é o que pensamos sobre os fatos. Não é o fato em si que está acontecendo com você neste momento, mas é como você percebe esse fato, como você pensa sobre esse fato. De fato, nós temos várias experiências boas e experiências negativas que nós passamos na vida, mas não é o fato o que nós estamos vivendo, mas como, o que nós pensamos daquilo que estamos experimentando. Então, muitas vezes temos situações difíceis na vida e nós colocamos nossos pensamentos e aí aquilo que já é difícil, de fato, seja um problema financeiro, um problema conjugal, um problema familiar, de fato você está vivendo mesmo essa situação difícil. Na verdade, essa situação já é difícil, mas aí no seu pensamento você coloca um pensamento mais negativo ainda, um pensamento pior do que a realidade. Você começa a pensar negativamente sobre esse problema. E o problema que era uma vez pior, ele fica 7 vezes pior. Porque o nosso pensamento, a nossa mente, tem o poder de trazer, deixar aquilo pior do que já é. E, de fato, se você está vivendo uma situação boa, o seu pensamento tem o poder de deixar melhor ainda. É a forma que você pensa sobre o que você está vivendo. Então, quem disse isso foi Epiteto. Ele foi uma pessoa que viu essa forma de ver. Não é de fato o que acontece conosco, mas como pensamos do que acontece. Então, a PNL tem isso. Se você mudar a forma de você perceber o mundo, de fato, não é que a situação vai melhorar, mas você vai, na mente vai melhorar sim. E aí, de fato, você vai conseguir perceber de uma maneira diferente, mudar a realidade e essa situação pode sim melhorar pela forma que você está percebendo o mundo, você vai ter uma nova visão e talvez você encontre uma solução para esse problema. Mas se você pensar negativamente, claro que você vai cada vez mais se afundar no problema. Então, o pensamento, a forma de ver um problema faz a total diferença na forma de eu perceber e depois resolver esse problema que eu estou vivendo. Vamos falar um pouco sobre omissões, generalizações e distorções. Por conta da complexidade do mundo, usamos uma série de estratégias de simplificação e de filtro. A generalização é um processo pelo qual alguns dos elementos do modelo da pessoa emergem da experiência original e representam uma categoria total. Generalização. Vamos dar um exemplo de generalização. Cada categoria de generalização é o que nos permite comparar e agrupar as coisas. Imagine que você pede para usar o banheiro na casa de um amigo e chegando na porta a maçaneta é diferente de qualquer uma que você já viu. Já pensou nessa situação? Qual é a primeira ação? Se você é como a maioria das pessoas, certamente vai tentar primeiramente girar no sentido horário. Parabéns, isso provavelmente vai resolver o seu problema. Ser capaz de abrir a fechadura que nunca vimos é apenas um simples exemplo de como é importante agruparmos as informações. A distorção é um procedimento que nos permite alterar e deformar a nossa experiência dos dados sensoriais processados. O processo de distorção, por outro lado, nos ajuda a adaptar as informações de maneira que sejamos melhor aceitas pelo nosso mapa prévio. A pessoa experimenta uma sensação muito agradável, entretanto, na hora de se comunicar, ela distorce até mesmo a palavra dizendo muito agradável. Então, ela coloca um processo de distorção fora da realidade, como eu falei no exemplo anterior. Então, a realidade é uma, mas para ela na mente dela, a sensação é muito melhor, muito mais agradável do que realmente está acontecendo. Isso é um modelo de distorção. A maneira mais simples de entendermos a distorção é através da fantasia. Quando lemos um romance fantástico ou assistimos um filme de romance ou um filme de ficção científica, o que estamos vendo não é um novo mundo, mas sim distorções da nossa própria realidade. Um sabre de luz. Bem, espadas existem, luzes existem, e as pessoas podem se queimar com coisas muito quentes.
como um choque. Junte tudo isso e você inventou um equipamento que vemos na Guerra das Estrelas. É algo que já existe, mas que a nossa mente distorce e traz uma ficção, um romance, né? Como você assiste um romance, por exemplo, um filme de romance entre dois casais apaixonados e você vê aquela realidade, na realidade pode existir tudo aquilo, mas num filme de romance eles colocam uma realidade acima da realidade. Nós temos uma vida romantizada, achando que na realidade isso pode ser colocado na nossa vida. Sim, pode ser colocado, mas quando você vê um filme ou um desenho ou uma animação, eles colocam uma forma distorcida da realidade para que a gente possa imaginar que isso pode ser real. Isso talvez não poderia ser real, porque na vida real as coisas não são como no filme, como no cinema, como a gente vê numa ficção científica. Então essa distorção muitas vezes atrapalha a gente viver a nossa realidade. Por isso que pessoas que assistem muito filmes de ficção científica, lê muito filmes de romance, essas pessoas vivem no mundo da lua, vivem uma realidade que na verdade na vida real ela não existe. É um tipo de fuga que ela traz para a vida dela, indo para essas ficções para fugir da realidade do que a vida dela acontece realmente. Omissão ou supressão. Nesse desvio, prestamos atenção seletivamente a determinadas dimensões de nossa experiência. A eliminação reduz o mundo às dimensões que nos sentimos capazes de controlar. Selecionamos as informações e as filtramos, como nosso estado de interesse e mapas. Um processo de mudança, então, nessa omissão, por exemplo, eu fiz uma palestra recentemente para adolescentes e eu quis contar um fato que de fato aconteceu, mas eu não queria passar essa informação como de fato aconteceu, que o meu carro estava estacionado no mercado e bateram, e quando eu fui resolver o problema eu conheci a lei, uma súmula 130 do Supremo Tribunal de Justiça, mas na verdade quando eu fui resolver o problema eu fui de uma maneira bem nervoso e extrapolei, na verdade, na resolução do problema. Mas eu não quis passar essa informação para os adolescentes, uma informação de uma pessoa que extrapolou naquela. Não quis mostrar a realidade para aqueles jovens. Então eu só contei a história sem contar os detalhes da informação, ao qual eu fiquei bem nervoso e falei de uma maneira alterada com o gerente do mercado. E claro que tudo se resolveu, porque eu apresentei a lei, a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, e eles pagaram o conserto do carro. Mas quando eu fui contar essa informação para esses adolescentes, eu omiti essas informações. Eu só falei que eu apresentei a lei, que o gerente do mercado chamou o advogado falou que iria pagar e foi tudo isso. Então eu omiti informações porque eu não quis passar toda a informação. Então muitas vezes quando nós iremos contar uma história, a gente não conta com todos os detalhes. A gente omite algumas informações porque talvez essas informações a gente não vê como necessário passar essas informações para os nossos ouvintes. Então, é muito usado, a gente usa muito essa forma de omissão, tirar um pouco da informação. O processo de mudança relativamente permanente no comportamento de uma pessoa, gerado pela experiência Feldman 2005, a aprendizagem implica a aquisição de modificação de conhecimento e estratégias, habilidades e crenças e atitudes. Shank, 1991. A aprendizagem consiste em uma mudança e disposição ou capacidade humana e permanência não atribuível simplesmente ao processo de desenvolvimento. Etapas para aprender. Os processos para a aprendizagem, primeiro a gente aprende, depois desaprende, depois reaprende. Vamos ver como funciona esse processo de aprender, desaprender e reaprender. A incompetência, o primeiro processo, incompetência inconsciente. A pessoa não sabe como fazer, a ignorância. Ela não sabe como fazer. Então, primeiro, a incompetência inconsciente. A pessoa não sabe como fazer. Exemplo, uma pessoa que nunca dirigiu um carro e não sabe que não sabe dirigir. Já no segundo passo, a incompetência consciente. A pessoa é capaz de ver que ainda não sabe algo e a fase é onde mais se aprende. Exemplo, a pessoa recebe algumas instruções, já conhece o instrumento básico, as diretrizes, o volante, os pedais, as engrenagens, como manipular
e muda a engrenagem para onde, como trocar a marcha. Então, ela está na incompetência consciente. Já a competência consciente já tem a habilidade, mas não a domina. Exemplo, a pessoa pode dirigir, mas o fato requer a sua atenção. Já na competência inconsciente, esta etapa é o objetivo do esforço, onde todos os padrões aprendidos são harmonizados em uma unidade conjunta. Exemplo, a pessoa pode escutar música, falar com outras pessoas e ela dirige tranquilamente, porque ela já tem uma competência consciente. Aquilo já é algo natural. Enquanto ela dirige, ela conversa, ela escuta uma música, ela já faz isso naturalmente. Então, é uma competência inconsciente. Então, essa foi a nossa aula sobre a aprendizagem, sobre programação neurolinguística. Nós teremos uma série de vídeos, de aulas. Você está no vídeo 2. Se você chegou até aqui, continue firme no seu processo de aprendizagem sobre programação neurolinguística e é onde você pode aplicar na sua vida, tanto pessoal como profissional. Eu deixo meu abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.